Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobi Boom, podcast para os que gostam de se mexer e de bicicletas, motos, carros e comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Frederico Francisco, perito em ferrovia, é um doutorado em Física e mestre em Engenharia Aeroespacial, foi secretário de Estado das Infraestruturas nos governos socialistas e há poucos dias apresentou um livro com o título Um Plano Ferroviário para Portugal. O tema deste episódio é Que comboio queremos ter? Frederico, bem-vindo. Comecemos pelo diagnóstico e a primeira pergunta é a razão que Portugal pode argumentar para ter um atraso histórico em relação à Europa no que respeita à ferrovia. Antes de mais agradecer o convite para estar aqui. E o Luís Saco fala num atraso histórico e isso nós sempre estivemos atrasados na ferrovia, não é? A ferrovia só chega a Portugal na década de 1860, portanto 50 anos depois de ter surgido em muitos outros países da Europa, 40 anos depois de ter aparecido em Espanha. E, portanto, no fundo, desde o início que nós estamos atrasados e nunca recuperámos esse atraso. E não só não o recuperámos, como o acentuámos. E aqui, quando se fala do nosso atraso na ferrovia, é muito habitual falar-se nas décadas de desinvestimento. Há muitas décadas que não se investe a sério na ferrovia em Portugal. Mas as pessoas normalmente ninguém sabe muito bem quantas décadas são. As pessoas pensam em 20 anos, 30 anos de desinvestimento, porque as pessoas têm a ideia que ali nos anos 90 houve um investimento grande e não é mentira. Mas vamos pôr as coisas nestes termos. A última vez que abriu uma linha nova em Portugal foi há quase 25 anos. Foi há mais de 25 anos, na verdade. Foi em 98, quando abriu a travessia ferroviária do Tejo, através do ponto 25 de Abril, inicialmente entre Lisboa e o Fogoteiro, e depois abriu o resto até Setúbal. Essa foi a última linha nova significativa que abriu em Portugal. Antes disso, a última vez que tinha aberto uma linha nova com algumas dezenas de quilómetros, tinha sido a ligação a Sines, a ligação ao Porto de Sines, que abriu em 1940. E, portanto, quando nós falamos em décadas de desinvestimento, não é errado falar em 80 anos em que não houve, de facto, investimento na ferrovia. E esse número por si só explica quase tudo, não é? Sim, quer dizer, e muitas vezes as pessoas falam de quase 1000 quilómetros de linhas que encerraram entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. Na verdade, em quase todos os países da Europa se encerraram muitos quilómetros de linha. Os países tinham rede, países como França, como o Reino Unido, ou como a Alemanha, ou a Itália, tinham redes muito, muito densas. E hoje continuam a ter redes densas comparadas com aquilo que nós temos em Portugal, mas muito menos do que tinham há 50 anos atrás. Estamos a falar de linhas de acesso local, linhas onde se circulava a muito baixa velocidade, como em Portugal era o caso da linha que ligava, por exemplo, a Bragança, a linha que ligava o Pocinho a Bragança, a linha do Tua. Quer dizer, são linhas que, na verdade, hoje em dia elas não fariam sentido. Ou pelo menos não fariam sentido para ligar a Bragança. Ninguém usaria um comboio para ir do Porto a Bragança em 5 horas. Que era o que demorava por aquela linha. O problema é que essas linhas encerraram-se, mas não foram substituídas por nada. Nos outros países encerraram linhas sim, mas continuaram a construir linhas novas. Aí houve um erro de planeamento na decisão, não digo de encerrar, mas na decisão de, ao conjugar o encerramento, pensar na criação de novas linhas. Sim, e eu arriscaria dizer que foi mesmo uma questão de orientação política atravessando as várias décadas, não é? Atravessando as várias décadas, Por desprezo pelo comboio? Atravessando até 2 regimes. Sim, porque, coincidência ou não,
Nos anos 40 foi quando foi aprovado o primeiro Plano Rodoviário Nacional, e foi quando o país começou, pela primeira vez, a investir a sério em estradas. Foi quando começou a ser criada a rede de estradas nacionais. E, portanto, de certa forma, assim que o país começou a investir a sério em estradas, deixou de investir em ferrovia. E, mais uma vez, no final dos anos 80, início dos anos 90, na verdade, até aí a 2010, o país fez um fortíssimo investimento novamente na rede rodoviária. Portugal, hoje em dia, tem uma das melhores redes de autoestradas da Europa. Nós, em termos de densidade de rede de autoestradas, estamos se não me engano, estamos no top 3 da Europa. Em ferrovia, estamos no top 3 a contar de baixo, possivelmente. Por preconceito, por interesses económicos que levaram o olhar a inclinar-se mais para a rodovia? Eu acho que há uma parte das duas componentes. Há uma parte de preconceito, sim. Uma parte de deslumbramento com aquilo que é novo, não é? Portanto, nos anos 40, o automóvel era a coisa que estava a entrar, não é? Quando nós chegamos aos anos 80, ao contrário de outros países da Europa, a maioria dos portugueses ainda não tinha carro. Nós chegamos a 1990 e se calhar metade da população portuguesa ainda não tinha carro. Não é? Então, a universalização do automóvel em Portugal chegou muito tarde e, portanto, o carro ainda era visto como uma coisa aspiracional. Um símbolo de estatuto. Como um símbolo de estatuto e continua. E continua a ser. Ao passo que outros países da Europa, onde isso aconteceu muito mais cedo, já conseguiram passar essa fase e, por exemplo, hoje em dia nas cidades, nós vamos a cidades como, sei lá, Berna ou Zurique na Suíça, ou cidades na Alemanha, ou vamos a Copenhague, ou mesmo a Londres e Paris, não é? E são cidades que estão progressivamente a esconder os carros, não é? Os carros já estão progressivamente a desaparecer da cidade, que em Portugal ainda é uma visão longínqua. Quais são para si, Frederico, os principais obstáculos ao desenvolvimento da ferrovia em Portugal no tempo que estamos a viver? Bom, o primeiro obstáculo era, de facto, o país ver a ferrovia como uma prioridade. Eu acho que hoje em dia isso existe um consenso sobre a necessidade de investir na ferrovia e, portanto, eu acho que o bloqueio político, de certa forma, político e social e sociológico, eu acho que as pessoas perceberam que de facto nós precisamos e aspiramos, não é? E as pessoas que viajam e vão e gostam de ir a outros sítios, até o primeiro-ministro, que há umas semanas foi ao Japão e ficou muito satisfeito de andar no Shinkansen, não é? Há quase uma redescoberta do prazer de andar de comboio. Sim, eu lembro-me há uns anos atrás de outro primeiro-ministro fazer um número semelhante num comboio entre Bruxelas e Paris e portanto as pessoas, às vezes falta este passo de perceber que aquilo que existe nos outros sítios também funciona cá. É porque às vezes havia aquela ideia, mas porquê é que nós precisamos do TGV, não é? Havia muito aquele mito do TGV. Porquê é que nós precisamos de um comboio de alta velocidade? Porquê é que nós precisamos de um comboio que anda 300 km por hora? Aquilo que temos não chega tão bem. Às vezes existe um bocadinho este bloqueio que é preciso vencer. Eu acho que ele hoje foi vencido. Agora o que falta são muitos milhões de euros. Porque, quer dizer, investir em ferrovia é caro. E não há que... E tem um impacto nas zonas onde são construídas as novas ferrovias, as novas linhas, brutal, porque é uma infraestrutura pesada. Já. Sim, se bem que o impacto é menor do que o de uma autoestrada. E em geral as pessoas não se queixam do impacto quando é construída uma autoestrada, não é? Porque é um país muito virado para o umbigo do automóvel. Isso, uma linha de caminho de ferro de via dupla ocupa 1/3 do espaço que ocupa uma autoestrada. E, portanto, em termos de impacto no território, ele existe sim, tem pontes e tem túneis e ocupa espaço, né, nos sítios por onde passa. É necessário expropriações e, por vezes, é necessário demolir casas para passar, mas pronto, não é maior, pelo contrário, o impacto é menor do que quando é construída uma autoestrada. O setor vive, obviamente, muito focado naquilo que é o serviço que a CP fornece. Esse olhar menos prioritário que o Frederico diz que começa agora a mudar um bocadinho para a ferrovia, deve-se também à ausência de outros competidores e concorrentes no serviço que a CP presta? Eu não estou certo disso, até porque essa concorrência existe. Ela pode não existir no caminho de ferro, mas quer dizer, o comboio concorre com o autocarro. E, por exemplo, hoje... Eu digo que se houvesse mais operadores como a CP, se haveria maior pressão para que de facto se desenvolvesse mais a ferrovia? Eu honestamente não estou certo de que
a concorrência no caminho de ferro por si só seja um fator de desenvolvimento. Pelo contrário, aquilo que nós vimos, o desenvolvimento, em particular das redes de alta velocidade, a mudança de paradigma que ocorre na Europa, ela começa no Japão nos anos 60, com os Shinkansen, e depois chega à Europa com o TGV em França nos anos 80, e depois propaga-se para a Alemanha, para a Espanha, para a Inglaterra, para a Itália, que é a alta velocidade ferroviária. Não é? E ela, no início, começou sempre com uma infraestrutura pública e com o operador público desse país e na verdade até com diferentes modelos de serviço. Depois nós temos, na verdade, só há 2 verdadeiras experiências de concorrência no caminho de ferro na Europa. Há uma experiência em Itália em que surge um operador novo e pronto, consegue uma cota de mercado significativa, mas minoritária, sabe? 20% do mercado em algumas rotas mais interessantes, mas em que o operador público, a Trenitalia Itália, continua a ser o operador que assegura a rede e que assegura a cobertura, e de certa forma o operador privado não poderia existir e não poderia ter o mesmo sucesso sem que existisse a rede que existe do operador público. E depois em Espanha, que é um caso um bocadinho diferente, em que ali também houve ali uma questão estratégica da Renfe, em que o operador público em Espanha, por alguma razão que eu desconheço, nunca quis utilizar toda a capacidade que estava disponível nas linhas. E sempre praticou preços muito altos, até por comparação com aquilo que ocorria em França e em Itália. E aí foi o próprio gestor de infraestrutura espanhol que foi desafiar outros operadores, e que nem sequer são operadores privados, são operadores públicos de outros países, é o operador público de França, é o operador público de Itália, para virem para a Espanha fazer comboios para ocupar essa capacidade. E aí, de facto, a existência de concorrência teve um efeito positivo no sentido de trazer de aumentar muito a oferta, de permitir baixar os preços e aí de trazer muito mais pessoas para a ferrovia. Porque o caso de Espanha era um caso anómalo a nível europeu, em que, por exemplo, nas viagens entre Madrid e Barcelona, até ao aparecimento dos novos operadores, o comboio nunca tinha conseguido sobrepor-se ao avião em termos de cota de mercado, o que é contrário àquilo que ocorreu entre Paris e Bruxelas, é contrário ao que ocorreu entre Paris e Londres, ou entre Amsterdão e Bruxelas, ou entre Paris e Lyon, em que os voos praticamente desapareceram e não foi necessário haver múltiplos operadores. Já que fala de preços, o que se ouve muito dos consumidores portugueses é que a questão do preço, nomeadamente nas ligações Porto-Lisboa, Lisboa-Algarve, não justificam a opção pelo comboio em detrimento do automóvel. Consegue perceber esse argumento? Não consigo, porque os comboios andam cheios. Quer dizer, muito à conta do turismo? Os comboios andam cheios porque existe procura, não é? Quer dizer, e o preço da viagem de comboio é muito concorrencial em termos de custo face a alguém que faça a viagem de carro sozinho. Se for um carro com 3 pessoas, se calhar já não compensa ir de comboio, mas faça uma pessoa que entre ir sozinho de carro de Lisboa para o Porto ou ir de comboio, o comboio fica a metade do preço, mesmo que vá de Alfa em primeira classe. Isso não parece que haja aí uma questão, até porque lá está, a oferta é muito menor do que a procura. E além disso tem a possibilidade de, ao fazer a viagem, poder ir usufruir desse tempo de outra forma, lendo, trabalhando, consigo voltar, consigo ir ao bar tomar um café, consigo dormir, consigo trabalhar, consigo fazer inúmeras coisas. Falta um bocadinho fazer essa pedagogia do comboio em Portugal, acha? Eu acho que falta. Eu acho que falta, claro que sim. Das ligações mais habituais no dia-a-dia ou nas viagens de maior dimensão? Em todas elas, na verdade. Em todas elas. Aquela questão do estatuto que o Luís falava há pouco, eu consigo citar muitas conversas de amigos que tive no passado, sei lá, vou ter uma reunião em Aveiro. Eu vou de comboio até Aveiro. Depois preciso apanhar um táxi até ao sítio onde vou ter a reunião. Há pessoas que vêm, que não se sentem confortáveis de chegar de táxi ao sítio onde vão ter a reunião. Pronto, quer dizer, lá está. É uma questão simbólica e cultural. Também posso citar outro exemplo, no caso do transporte urbano, de uma pessoa que morava em Telheiras e trabalhava no Cais de Soré, ou seja,
em duas pontas da mesma linha de metro e nunca lhe tinha ocorrido usar o metro para ir para o trabalho. Às vezes é mesmo uma questão nem é uma questão de haver um obstáculo, é que nem ocorre às pessoas usar o transporte público. As pessoas estão tão habituadas a usar o carro. Também porque a experiência de usar transportes públicos em Portugal, e isto também, quer dizer, nós também não podemos imputar, eu não defendo a ideia de que isto é tudo uma questão de mentalidades, não é? A experiência de usar transportes públicos também não é boa, ou muitas vezes não é boa. Porque estão cheios, porque estão cheios, porque a qualidade do serviço é má. Não é? Eu tento uma das qualidades básicas é a pontualidade. Isso em Portugal, enfim, eu tento ir de metro. É um valor muito plástico. Isso, eu tento ir de metro. E depois, numa semana, há 2 dias em que eu tenho que estar 12 minutos à espera do metro. As pessoas começam a desistir. Ou tenho que usar um autocarro em Lisboa. E o autocarro tanto pode demorar 5 minutos a chegar como pode demorar 20. E depois fica preso no trânsito na mesma porque não existem faixas de vez. Ou seja, é essencial que o comboio apareça, que apareça a horas, né? Eu falo do comboio, falo do autocarro, falo daquilo que for. E que chegue a horas ao destino, não é? e que seja minimamente apresentável e confortável e limpo. Quer dizer, não deve ser. Às vezes há uma tendência de aquilo que eu estava a falar da questão das mentalidades, que nós devemos sensibilizar as pessoas para que elas queiram usar o transporte público. Isto não deve ser uma questão de ativismo. O transporte deve ser suficientemente bom para que as pessoas escolham usá-lo porque é a melhor opção. Pronto, é tão simples. Que avaliação é que faz do material circulante em Portugal nesta altura, na ferrovia? Bom, o Portugal não compra comboios novos há quase 25 anos. Portanto, ela não pode ser boa. Está um processo para a aquisição de novos comboios um bocadinho demorado, não é? Finalmente foi desbloqueado. Não é? Estamos a falar da maior aquisição de comboios de sempre da história da CP, que vai permitir substituir o material circulante em algumas linhas fundamentais, desde logo a linha de Cascais, que tem dos comboios mais envelhecidos do país. Há lá comboios a circular que têm 70 anos, já com sucessivas renovações, vai permitir reforçar a linha de Sintra, os suburbanos do Porto, mudar os regionais da CP. Mas, quer dizer, se nós olharmos para as idades das frotas da CP, a CP nos próximos 15 anos vai precisar de substituir, na verdade, a totalidade da sua frota. Os Alfas, que estão entre os comboios mais recentes da CP, têm agora 25 anos, quer dizer, eles têm 15 anos de serviço pela frente, não é? Assumindo um tempo de vida de 40 anos, que para um comboio é um tempo perfeitamente razoável, mas daqui a 15 anos eles têm que estar a ser substituídos. A CP fez a aquisição de umas carruagens que estavam desativadas em Espanha, renovou-as, permitiu recuperar uma série de funcionários que tinham abandonado as instalações, mas apesar de haver ali uma racionalidade económica e visível para qualquer pessoa, não foi um processo propriamente pacífico. Quer dizer, houve muitos detratores dessa solução, até caricaturaram que estávamos a comprar sucata, etc. Quer dizer, basta ver qualquer uma dessas carruagens para se perceber o trabalho magnífico que foi. Estamos a falar de material circulante que é tão bom ou melhor, na verdade melhor, do que a maior parte do material circulante que a CP tem. Não é? Quando falamos das carruagens, as carruagens Arco, elas são carruagens do mesmo tipo das carruagens que andam nos intercidades, só que são mais recentes e mais modernas. Portanto, são melhores. Basta entrar numa e uma pessoa de facto percebe isso. E foi uma forma que tivemos de rapidamente e sem gastar centenas de milhões de euros, ter aqui uma melhoria, uma almofada, ter aqui uma almofada, exatamente, ganhar algum tempo, ganhar alguma folga e de permitir algumas pequenas melhorias de serviço. Não é uma revolução. Isto é uma das tendências que existe em Portugal. Há bocado estava a falar às vezes dos bloqueios. Nós às vezes não implementamos a solução que está mesmo aqui à nossa frente, para estarmos a sonhar com a solução que vem daqui a 20 anos. E portanto não se decide nada. E acabamos por não decidir. E depois quando chega o momento de tomar de facto a grande decisão, aparece sempre algum problema, alguma dificuldade, alguém que é contra. Não, a linha não deve ir por aqui, deve ir por ali, em vez de passar do lado esquerdo do rio, deve passar do lado direito. E há sempre uma grande dificuldade em tomar estas decisões. E depois há esse tipo de decisões óbvias. Olha, os espanhóis têm ali 50 carruagens que estão a vender. Para nós é uma oportunidade, vamos aproveitar esta oportunidade. Não, porque são antigas e temos que renovar. Não, aproveitamos a oportunidade e elas estão a circular.
Portanto, às vezes também é uma questão de sorte e de azar. Quando aparecem as oportunidades, elas têm que ser aproveitadas. Último tema, Frederico, alta velocidade, rapidamente, é um tema que pede de velocidade. Como é que está esse processo em Portugal? Faz sentido, não faz sentido? Bom, a alta velocidade, em particular a linha de alta velocidade de Porto de Lisboa, é, na minha opinião, o projeto de infraestruturas mais importante que o país tem para fazer. É muito mais importante do que o aeroporto, é muito mais importante do que qualquer outra linha, porque é o projeto que pode... E a linha Porto de Lisboa é muito mais importante do que a linha Lisboa-Madrid. E, portanto, esse projeto está a avançar. Enquanto eu estive no governo, nós conseguimos ainda lançar o concurso para o primeiro troço, cujo contrato já está em execução. O atual governo não mudou a orientação, continua a dar prioridade a esta linha, tem que avançar com os concursos. Houve um deles que ficou deserto e precisa de ser lançado novamente, tem que o lançar o mais rapidamente possível e lançar o concurso do terceiro troço que falta. Portanto, é muito importante, está a andar e não pode parar. Desafio final, qual é a viagem de sonho de comboio que gostaria de recomendar a quem nos ouve? Ok, eu devia ter-me preparado para Ou aquela essa. que mais gostou desse Sim. Bom, eu não queria citar uma viagem que já não existe. Eu cheguei a viajar no Sud Express. Não fui mesmo até à fronteira com a França, fui de Lisboa até San Sebastián. Mas viajar em comboios noturnos é uma experiência diferente, e especial. Este foi Frederico, muito obrigado. Este foi o Moby Boom, com um episódio dedicado à questão de que comboio é que queremos ter. Frederico, agradeço-lhe a presença aqui no Moby Boom. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo da Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Boas viagens! Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.